Olá pessoal, tudo bem? Você está no Econet Responde. Aqui comigo a consultora e minha amiga Jaqueline. Fizemos uma live no último dia 22 de novembro, uma super live aí sobre férias coletivas, quase 3 horas, né? Com muito conteúdo, muitas dúvidas respondidas. Porém, mesmo com esse longo período de live, algumas dúvidas acabaram não sendo respondidas lá naquele momento. É por isso que a gente está aqui hoje, né, Jaque? É isso mesmo, Ari. Será que hoje fechamos? Olá, pessoal. Então, você que mandou a sua pergunta durante a nossa live e não teve a sua resposta, acompanhe esse nosso vídeo até o final, porque hoje nós voltamos aqui para isso. Então, a primeira pergunta é a pergunta da Elaine Castro. A Elaine perguntou o seguinte: a empresa está concedendo férias coletivas, porém, alguns terão que utilizar 2 períodos. Posso seguir a sequência sem a necessidade de verificar os dias de DSR, certo? Ah, sim. Isso é uma questão muito polêmica, né? Uma vez que temos aí aquela garantia do artigo 134 da CLT para respeitar aí os 2 dias que antecedem um DSR, né? Então, como estamos aí diante de uma subdivisão de períodos, acaba gerando essa polêmica. Mas, de imediato, afirmo que realmente isso não precisa ser observado, porque ainda que estejamos subdividindo períodos para fins de gozo das férias, temos uma totalidade, uma fluidez no período de gozo. Então, respeitando ali os 2 dias para o início efetivo das férias coletivas, ainda que estejam subdivididas, você pode dar andamento tranquilo, sem problema nenhum. Pode deixar que a próxima pergunta aqui eu faço a leitura. Temos aqui 2 perguntas que se relacionam, pessoal. Temos a pergunta da Rosana Camargo e do João, né? Então eles mencionam: funcionário que até o início das férias coletivas perder o direito a férias por faltas, sabemos que existe esse reflexo, né? Pegará os dias das coletivas do novo período aquisitivo? Certo, então nesse caso, a empresa, o empregador vai ter que avaliar o seguinte: se esse empregado tem menos de 1 ano de contrato de trabalho ou mais de 1 ano de contrato de trabalho. Se o empregado tem menos de 1 ano de contrato de trabalho, nesse caso, considerando que ele perdeu ali as férias em razão das faltas injustificadas, o empregador não vai poder conceder férias coletivas para esse trabalhador. Para ele, então, na verdade, ele vai descansar, né, no mesmo período que os demais ali colegas de trabalho, no período das férias coletivas, mas ele vai receber licença remunerada, tá? Tendo em vista que ele perdeu ali as suas férias. Agora, se o empregado tem mais do que 1 ano de contrato de trabalho e nessa situação que as faltas injustificadas ocasionaram ali, a perda das férias, esse empregador ele vai antecipar, vai considerar ali então a presunção do direito às férias, que é para o trabalhador que tem mais de 1 ano de contrato de trabalho, vai antecipar esse gozo, considerando o próximo período aquisitivo desse trabalhador. Então é uma antecipação, considerando que esse trabalhador já tem mais do que 1 ano de contrato de trabalho, antecipa o próximo período e aí vai ter que ser analisado, se essas férias coletivas, a quantidade de dias de férias coletivas, tá? Mais uma pergunta para você aqui, Jaque. Temos uma dúvida aqui da Caroline Barreto, né? Empresa pode oferecer férias coletivas 23, 24 para colaboradores que já gozaram 22, 23 em férias coletivas anteriores no mês de dezembro, visto que o período 2023, 2024 ainda não começou a contar? Nesse caso, então, considerando, que é um empregado que tem mais de 1 ano de contrato de trabalho e que esse período aquisitivo 2022, 2023 já foi utilizado, aí o empregador, na verdade, novamente aqui vai presumir o direito às férias para esse trabalhador, antecipando o próximo período aquisitivo, que então seria 2023, 2024, e esse trabalhador vai poder gozar essas férias coletivas. Se a gente presumir aqui também, que a empresa vai conceder 30 dias de férias coletivas, nesse caso, antecipa o gozo de 30 dias para esse trabalhador que tem mais de 1 ano de contrato de trabalho,
período aquisitivo 2023-2024, e aí no futuro, quando, na verdade, esse empregado realmente completar esse período aquisitivo, ele já vai ter que ficar ciente, o empregador já vai ter que cientificar esse trabalhador de que ele já usufruiu essas férias, que foram as férias coletivas concedidas de 30 dias. Temos aqui mais uma dúvida, é a pergunta do DV Quintino. Ele perguntou o seguinte: quebra de caixa reflete nas férias? Sim, nesse caso, sem dúvida, pessoal? Considerando que temos parte da remuneração do colaborador aí, essa parte acaba integrando aí a remuneração do colaborador para todos os fins, Então, seguimos algumas diretrizes do artigo 28 da Lei 8.212 de 91, além do entendimento simulado aí, a súmula 247 do TST também trata sobre isso. Então, realmente, a quebra de caixa vai fazer parte da remuneração do empregado no momento de fazer o cálculo final aí das suas férias coletivas, tá, pessoal? Então, precisa atentar, saldo de salário, integrando aí a sua quebra de caixa no caso. Agora, a Juliana de Oliveira pergunta: no caso do horista, que trabalha 44 horas por semana, também é considerado jornada variável? Ah, sim. Nesse caso, pessoal, é importante vocês verificarem o seguinte: às vezes a gente tem aí uma visão de que fechando a carga semanal, aquela que está prevista lá no artigo 7º da Constituição Federal, artigo 58 da CLT, a gente estaria diante de um mensalista. Isso a gente precisa se atentar para o contrato de trabalho. Então, se você pactuou o seu contrato como empregado horista, estaremos sempre diante de uma remuneração variável. Tá? Então, nesse caso, seguindo as regras gerais aí para aplicação, sempre utilizando a média. Tá? É um empregado horista, mas ele faz toda a carga semanal, como regra geral de um empregado, mas a sua apuração de remuneração é variável. Então, consequentemente, você acaba tendo aí que apurar através de média nesse caso, tá? Mais uma para você aqui, Jaque. Luana Ribeiro pergunta: como no caso do funcionário de 1 ano não altera período aquisitivo, como fica em relação ao saldo? Por exemplo, tinha 25 dias de direito e tirou apenas 16. Ele tira os outros 9 restantes? Então, vamos lá. Nesse caso, como o funcionário já tem mais de 1 ano de contrato de trabalho, vamos lembrar que para o trabalhador que tem mais de 1 ano de contrato de trabalho, o direito a férias para ele é presumido, Então, ele tem essa presunção de direito a 30 dias de férias. Considerando aqui que ele gozou 16 dias de férias coletivas, o saldo ali remanescente, até que ele complete efetivamente esses 30 dias, para ele já é presumido esse direito. Porém, o que nós precisamos observar, para conceder esse saldo como férias individuais, o empregador vai ter que se atentar àquela regrinha do artigo 134 da CLT. Então, um período de férias individuais tem que observar aí pelo menos uma quantidade de 14 dias de férias, ok? Seguindo aqui, pessoal, vamos para a próxima pergunta. É da Margarete DM Contabilidade. A opção da emenda independe de ser em dia útil o primeiro dia das férias? Sim, nesse caso, é uma questão relativamente polêmica aí, justamente porque temos essa separação ali. Nós não podemos deixar de observar, pessoal, que existe regramento próprio para esse início. Então, se observarmos uma implementação segura para a empresa, o correto seria respeitar aí o início do gozo, inclusive das individuais, naquele critério. Não poderíamos começar no descanso semanal desse empregado ou dentro daqueles 2 dias que antecede o DSR. Essa seria, então, uma implementação segura para a empresa de modo geral. É possível? Claro, temos interpretações aí, temos doutrinadores que apontam aí que por se tratar daquele período contínuo, conexo ali, seria possível ter essa implementação sem respeitar esses limites ali do artigo 134, que é o que a gente costuma ver diariamente, Mas nesse caso, a implementação mais segura realmente para a empresa, friso isso novamente, seria respeitar aí o início do gozo, sempre naquela diretriz, tanto coletivas como individuais, respeitando 2 dias que antecedem um DSR e jamais começando diretamente no descanso do seu empregado, tá bom? Mais uma dúvida do DV Quintino. Dei férias coletivas apenas para um departamento. Preciso fazer aquela comunicação que mostraram anteriormente pelo portal Gov?
Sim, nesse caso, não temos nenhum tipo de diferenciação, tá? A legislação não traz para a gente uma exceção à regra. Então, ainda que seja possível, pelo 139, né, ele menciona isso bem claro, subdividir aí a sua empresa em departamentos para concessão de coletivas ou a integralidade da empresa, em ambos os casos, você deve fazer a informação no GovBR. Tá? Lembra que a gente frisou que agora é eletrônica a informação, né? Deve ser feita ali online. Então, nesse seu caso em específico, também deve ser feita a informação para o Ministério, tá ok? Tamires Ribeiro faz um questionamento específico aqui. O que devo informar no anexo do site do MTE? Um comunicado ou a lista de funcionários da empresa? Para a Secretaria do Trabalho, então, né, o Ministério do Trabalho, o empregador ele vai informar as datas de início e fim, né, do período de férias coletivas, a relação dos empregados que fazem parte, que vão gozar as férias coletivas, e também vai informar se essas férias coletivas elas vão ser concedidas para um departamento específico, um determinado setor. Então, são essas as informações que precisam ser encaminhadas para a Secretaria do Trabalho, com base no que prevê o artigo 139 da CLT. Contabilidade Amorim. É possível dar férias coletivas para um empregado doméstico? Nesse caso, o empregador doméstico ele vai ter que avaliar, né? Existe mais do que um empregado doméstico? Esse empregador ele tem mais do que um empregado em âmbito doméstico? Se houver mais do que um empregado doméstico, aí sim, é possível, né? Lembrando aquele nosso conceito de coletividade. Para conceder férias coletivas, é necessário que o empregador tenha mais do que um empregado. Então, nesse caso, se o empregador doméstico tiver mais do que um trabalhador doméstico, vai ser possível organizar a concessão de férias coletivas, desde que ele siga todo o regramento, né? Comunique esses empregados domésticos com pelo menos 15 dias de antecedência e comunique também à Secretaria do Trabalho. Lembrando também, pessoal, que nesse caso do empregador doméstico, o manual de orientação do E-Social, ele não traz uma previsão específica sobre concessão de férias coletivas. Então, aqui o empregador poderia encontrar alguma dificuldade, né, algum empecilho. Então, nesse caso, a orientação é realmente entrar em contato com a Secretaria do Trabalho, não deixar de fazer a comunicação à Secretaria do Trabalho e, para maiores informações, também verificar qual é a orientação específica ali, pontual da Secretaria do Trabalho para essa situação do empregador doméstico, tá? E seguindo aqui, eu tenho mais uma pergunta interessante que a Emanuele Martins encaminhou para nós. Ela pergunta: como fica a questão dos estagiários que trabalham na instituição? Recebem normalmente? Sim. Pessoal, devemos nos atentar aí para o estágio, né? Primeiramente ser regido por legislação própria, né? Temos a Lei 11.788 de 2008, que é a Lei de Estágio. Então, se você verificar, não existe vínculo empregatício. Logo, não temos como incluir o seu estagiário nas férias coletivas, tá? Nesse caso, o que o empregador pode estar implementando é um recesso, né? Ele pode se atentar para o critério do recesso que está previsto na lei realmente, desde que coincida com as férias escolares, né? Normalmente é esse período de final de ano, né? Talvez você consiga fazer essa implementação. Caso não seja possível, realmente seria uma questão aí contratualmente fixada. Se você visualizar, né, a Lei 11.788 fala sobre alguns casos que a gente tem a Bolsa Auxílio, né, que são aqueles casos de um estágio não obrigatório. Nesse caso, se a gente tiver aí a implementação do recesso, ele deve acompanhar realmente os valores da bolsa já fixada entre vocês. Tá? Temos que sempre nos atentar para esses detalhes de valores, se houverem. Tá? Já que a Janaína também traz uma pergunta bem interessante, né? Menciona ali: alguns sindicatos se negam a assinar por não estar recebendo contribuições. Né? Então, nesse caso, quando o empregador já fez a comunicação para a Secretaria do Trabalho, informando o período das férias coletivas e encontra essa resistência, né, junto ao sindicato que não quer receber a comunicação das férias coletivas, a recomendação aqui preventiva seria o empregador ter algum meio que comprove essa comunicação ao sindicato, né? Então, uma notificação extra judicial, né, que pode ser feita
pelo correio com aviso de recebimento, pode ser feita também em uma situação ali especial pelo cartório, né, uma notificação extrajudicial, até mesmo encaminhamento ali de um e-mail, né, uma comunicação eletrônica com aviso de recebimento, para que essa empresa tenha esse resguarde, né, de que acionou o sindicato, tentou essas comunicações, o sindicato não se recusa a receber, né, diante da falta do recolhimento das contribuições previdenciárias, o que não poderia ocorrer, né? Então, a empresa tem que se resguardar e adotar esses outros meios de notificação e informando também, né? Seria interessante encaminhar para o sindicato a cópia ali da comunicação que já foi realizada perante a Secretaria do Trabalho. Ari, explica para a Isabela Muniz por que a diferenciação de média de horas e de valor. Certo. Isabela, funciona assim. Temos ali a redação do artigo 142 da CLT, né, que fala aí sobre a remuneração de férias, e ele menciona, né, o pagamento aí baseado na época da concessão das férias, certo? Se você visualizar ali, ele menciona esse detalhe. Nesse caso, como estamos apurando aí média de horas pontualmente, né, o que pode ter sofrido alguma alteração, a remuneração do seu empregado pode ter sido alterada aí ao longo do período, o correto seria implementar a média de horas, né, utilizando como base o salário atual, para que a gente não gere um prejuízo para o colaborador. Essa é a principal diferença, porque quando falamos em média de valores, esse valor já foi fixado lá atrás, a gente já teve uma definição, né, ele não é uma implementação aí que geraria um reflexo negativo para o seu colaborador. Diferente das horas que apuramos com base na remuneração atual, tá? Sempre utilizando como parâmetro geral aí artigo 142 da CLT, tá certo? Jaque, olha só que interessante a pergunta da Silvia. Eu vou ler com calma para você entender esse cenário. Veja, se o empregado tem 30 dias de direito de férias e a empresa vai sair de férias dia 20/12, período de 20 dias, pode gerar férias de 30 dias para esse colaborador, com início dia 10/12, retornando junto com o pessoal das coletivas? Nesse caso, então, nós estamos falando de um empregado que já tem ali o direito a 30 dias de férias, né? Um empregado com mais de um ano de contrato de trabalho, que já adquiriu o direito a 30 dias de férias. Se ele já tem o período aquisitivo completo, nesse caso, o empregador ele pode sim, né, adotar esse procedimento desde que ele comunique esse empregado com pelo menos 30 dias de antecedência, observe o regramento das férias individuais. E aí, nesse caso, esse empregado pode sim gozar as suas férias individuais, que vão englobar o período de férias coletivas, né? Ele pode, então, iniciar as suas férias individuais antes e voltar junto com os demais trabalhadores, não tem problema nenhum, né? Desde que o empregador comunique o empregado com 30 dias de antecedência. Na relação da comunicação para a Secretaria do Trabalho, né? Na relação dos empregados, que o empregador vai comunicar à Secretaria do Trabalho das férias coletivas, esse empregado não vai constar dessa relação, porque ele vai gozar as suas férias individuais, tá? E ainda atenção aqui, porque o dia 10 de dezembro é um sábado, né? Então, nós precisamos atentar aqui que se o DSR, o descanso semanal remunerado, desse trabalhador for no domingo, ele não vai poder iniciar suas férias no sábado. Observar sempre a regrinha do artigo 134 da CLT, que proíbe o início das férias nos 2 dias que antecedem domingos e feriados, né? Dias de descanso semanal remunerado. Olha só que bacana, Jaque. Creio que seja isso, missão cumprida, né? Agradecemos imensamente a você que esteve conosco aí na nossa live do último dia 22 de novembro, de férias coletivas, né? Que fez a sua pergunta, né? Com certeza aí temos uma resposta que lhe atende, né? Muito obrigado mesmo por estar conosco, né? Por estar seguindo a gente aí nesse vídeo agora de complemento, né? Bacana aí a resposta para todo mundo, né, Jaque? Isso mesmo, missão cumprida, né? Então, quero agradecer também ao pessoal que encaminhou as dúvidas aqui para nós. Acredito que a gente tenha conseguido esclarecer, né, essas dúvidas que ficaram pendentes. Obrigada pela participação, por terem acompanhado a nossa live. Não esqueça de acompanhar os nossos vídeos, seguir a Econet, né, seguir no Instagram, no Facebook, acompanhar sempre
as nossas publicações. Obrigada mesmo pela participação. E acho que é isso, né, Ari? Sim, creio que concluímos aqui essa missão, tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.